quero saudar os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui ministrando pela segunda vez. É uma honra ser convidada a ministrar. Hoje a cola não sumiu, Maria José. Primeira vez que eu vim, a cola tinha sumido. E eu quero agradecer a Deus primeiro, porque eu conheço a liderança dessa igreja. E eu sei a importância que a liderança dessa igreja dá ao alimento que é saído desse altar. Eu sei que eles se preocupam muito com a alimentação que é saída deste lugar. E quando há o convite para eu vir ministrar aqui, eu me sinto privilegiada, porque eles veem em mim e eles acreditam que o Espírito Santo, que a graça e a verdade foi e eu fui impactado por ela. Amém? Por isso que eu estou aqui adorando ao Senhor juntamente com meus irmãos. Amém? Está comigo minha amiga Jaque, né? Ela é minha amiga. Eu sou, como a pastora falou, eu sou lá da expansão do Setoró. Amém? Que faz parte dessa igreja. É uma ramificação dessa igreja. E nós viemos falar do Senhor Jesus. Amém? Quem está alegre, diga: eu estou. Fala assim: eu estou alegre. Amém? Então eu quero agradecer a liderança da igreja pelo convite, porque eles se preocupam. Irmãos, hoje pela manhã, eu dando aula para nossos jovens, o tanto, a importância, bispo, que tem a alimentação. Quando nós comemos algo errado, quando a gente come um hambúrguer errado, né, Jaiane? Um hambúrguer errado, lá do tiro certo. Primeira coisa que acontece, faz mal. Você passa a noite, né? Passa mal. Muitas das vezes dá uma infecção intestinal. Muitas das vezes você vai parar no hospital. E muitas das vezes você morre por conta de um alimento. E a Bíblia, a palavra do Senhor, nada mais é do que... A palavra do Senhor é o quê? Então vamos nos preocupar com o que nós comemos. Hoje eu falei que nós cristãos, tem mania de ficar assim, ó. E taca ali para dentro. Vamos nos preocupar. E aqui tem alimento. Você pode dizer amém? Hoje eu quero ministrar algo aos corações dos nossos irmãos. E eu quero dar um tema para essa ministração. Precisamos confiar no favor de Deus. Repita comigo: eu preciso confiar no favor de Deus. O maior favor hoje que nós temos do nosso Senhor Jesus é a justificação pela fé em Cristo. Não há outro maior favor. Esse é o maior favor. A justificação pela fé em Cristo. Esse é o maior favor. E hoje eu sou justificada pela fé. Eu sou favorecida pela fé. Quem é favorecido? Fala assim: eu sou. Repete comigo: eu sou favorecida pela fé. Amém. Se coloca de pé e vamos ler a Bíblia do Senhor. O favor de Deus. Hoje eu quero falar sobre o favor. Eu tenho algo no meu coração e eu falei aqui na primeira ministração. Eu preciso, é algo pessoal meu. Eu preciso falar do que eu vivo. Eu preciso falar do que eu vivo. Eu vou comentar algo hoje de manhã. Pastor, eu dei aula para os jovens e falei sobre fariseus, Cleito. E falei que fariseu é isso, né? Taquei ali o pau em fariseu.
E acabou já a aula, eu trouxe uma caixa de bombom. Falei, irmão, isso aqui tá a caixa de bombom para vocês, né? Só que eu não posso mentir que eu acabei de falar de fariseus. Eu trouxe esse bombom para comprar vocês. Né? A gente não leva bombom para os nossos alunos? Que eu podia falar assim, aqui o bombom é para vocês, tá? Mas eu falei, trouxe esse bombom para comprar mesmo. Porque eu acabei de falar de fariseu e eu ia mentir que eu comprei o bombom para agradá-los. Então nós precisamos, quem está no altar, e é algo pessoal meu, é falar do que vive. Hoje eu sou favorecida, primeiro pela minha salvação. Porque se Jesus viesse há 6 meses atrás, eu ia para o inferno. Simples assim. Alane, mas como é que tu fala isso se você é crente desde os 30 e alguns anos, né? Já, que não vou falar mais quantos anos eu tenho. De 30 a alguns anos. Mas se Jesus viesse há 6 meses, eu estaria no inferno hoje. Então para que favor maior? Mas algo que o Senhor nos dá é o reinar em vida. Hoje eu reino em vida. Hoje eu reino em vida. Eu tenho paz, eu tenho alegria, sou próspera, eu vou aonde eu quero, eu compro o que eu quero, sou alegre, tenho paz, tenho meus pais, tenho meu irmão, tenho minha família, tenho saúde. Eu reino em vida, porque eu sou justificada em Cristo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Alane, tu vai ler Êxodo? Vou. Êxodo. Vocês estão compreendendo? O som está ruim, Cleito? É a impressão minha. Vamos lá. Êxodo, capítulo 14. Versículo 14. Posso ler? O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Amém? O Senhor lutará por vocês. Somente acalmem-se. Os irmãos podem sentar. Amém? Quando eu, Alane, fui impactado pela graça e a verdade, o Senhor Jesus me deu algo que eu acredito que muitos aqui também tenham. Você conseguir navegar em toda a Bíblia com entendimento. Na primeira vez que eu vim à igreja, e eu contei o que aconteceu comigo, eu contei o meu testemunho, como eu fui reavivada. Eu contei como eu fui reavivada. Nasci no berço evangélico e vivia com os ouvidos tampados, com os olhos tampados. Eu era manipulada. Eu seguia um fluxo. Tá todo mundo indo, bora lá. Tá todo mundo voltando, vamos cá. Eu segui um fluxo. Hoje o Senhor Jesus me dá entendimento numa leitura em qualquer parte da Bíblia. Eu já ouvi piadas. A graça só prega o Novo Testamento. Eu já ouvi isso. A graça só prega lá o apóstolo Paulo. Errado. Quem fala isso não conhece a graça e a verdade. Uma coisa que nós cristãos precisamos saber, que a Bíblia ela é dividida em livros. A Bíblia ela é inspirada e a Bíblia ela é revelada. Amém? E tudo na Bíblia ela foi ajuntada com revelação do Espírito Santo. Vários livros, eles foram ajuntados para que tudo recaia ao plano de salvação, que caia na graça e na verdade. Tudo, se eu leio Gênesis, se eu leio Apocalipse, se eu leio os livros proféticos, se eu leio a história de Juízes, se eu leio o grande exílio do povo de Israel, tem que cair no plano de salvação. Se for diferente disso, é anátema,
é amaldiçoado. É a Bíblia que fala. E muitas das vezes nós manipulamos. Hoje eu conversando com um irmão na nossa igreja, e ele falou: Alane, as pessoas leem, falam as 3 primeiras letras. Nem o versículo, irmão Maria José. Nós, cristãos neopentecostais, não se preocupa nem em ler o versículo inteiro. Nem ler o versículo inteiro. A gente lê a primeira frase, pronto, e toca-lhe pau. Vai-te embora nesse primeiro versículo. E o favor de Deus, o maior favor é a justificação pela fé. Mas o nosso Deus, Ele é amor. A maior essência do nosso Deus é o amor. Ele não se tornou amor apenas quando Jesus morreu na cruz. Ali foi uma demonstração para salvar você e a mim. Mas Ele sempre foi amor. É importante nós conhecermos a graça e a verdade, não só quando foi consumado na cruz. Ali foi para mim e para você. Seria muito egoísmo meu, Cleiton, eu pensar que a Bíblia era só para mim. Hoje eu falei isso para meus alunos. Gente, judeus, gentios, tempo, época. Não seria muito egoísmo eu pensar que isso tudo foi para mim? Alane, mas você está falando que a Bíblia existe tempo, povo, época, cultura. A gente vai estudar hoje, eu vou ministrar sobre vocês hoje o livro de Êxodo. O povo israelita que foi para o Egito, e a graça de Jesus estava lá. A graça estava lá. Porque pessoas falam: a graça é só para Jesus? Não. Pessoas ignorantes, pessoas que não conhecem, falam isso. Nós falamos o quê? Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Na origem dessa palavra acalmem-se, nós estamos na parte do velho, e é o hebraico. Só que aqui a tradução, irmã Maria José: sossega. Sossega, Maria José, quieta. Deixa comigo. Isso é favor? Isso é graça? Porque pessoas falam que a graça é só com Jesus. O amor de Deus. Vamos lá. Eu trouxe algumas referências, mas eu não vou entrar nessa referência. Vocês conhecem a história do povo de Israel? Conhece? Eles eram cativos. Eles viviam escravos sobre o Egito, não é isso, pastor? Bispo. Só que eles estavam lá, mas eles tinham uma promessa. A promessa era o quê? Era para quem? Para o povo os filhos de Abraão, não é isso? Não era isso? Abraão? Vamos lá atrás. O povo de Abraão estava no exílio, eles estavam presos. E o Senhor Jesus, olha só, no capítulo, em Êxodo 6, 5, por causa do sofrimento, o Senhor Jesus lembrou da promessa que Ele tinha com o povo. E o Senhor Jesus falou assim: basta, chega, vou tirar o meu povo. Eu fiz promessa para que eu fosse livrar eles. Então, que comece o processo. Foi um processo, pastora. Não foi de um dia para a noite. A libertação do povo foi um processo. Deus trabalhou no coração de Moisés. Deus trabalhou no coração de Arão. Deus trabalhou até no sogro de Arão. Deus trabalhou no coração do rei de Faraó. Que até o coração endurecido, a Bíblia fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E olha só, a promessa era para quem? Abraão. Então vamos lá. O Senhor Jesus tinha uma promessa para Abraão, só que quem ia beneficiar era quem? Os filhos. Abraão já tinha morrido, já estava lá atrás. E olha só, a primeira prova, nós vimos que tivemos várias pragas que fizeram com que o povo do Egito falasse: liberta, liberta.
E qual foi a última? Foi o primogênito. Amém? Olha só, o primogênito. Qual era a ordem do Senhor? Pega o sangue de um cordeiro. Ele fala até qual é o cordeiro. Nosso Deus, ele é detalhista. Fala qual é o cordeiro. E pinta o umbrais da porta, que é a parte lateral em cima. Ele fala as duas partes, meu Maria José, na Bíblia. E faça isso, porque o anjo da morte vai vir. Agora, nós temos um problema, nós temos um problema de espiritualizar tudo, né, Jaiane? Tudo, vamos espiritualizar que é mais fácil. Vamos lá, Maria José, vamos pensar comigo aqui. Quem tem filho sabe. Eu fiz o que o meu mestre Moisés tinha falado. Eu segui a obediência, passei. Entrei eu e Caio, passou Edson dentro de casa. Vamos trazer para nós, que é muito fácil eu pregar lá. Quero trazer para mim. Alane, Jaiane, Maria José, missionária Dora. Vamos lá. Fechei a porta. Eu fiz o que me mandaram. E o anjo da morte apareceu, pastor. Ele foi lá. E eu já consigo ouvir as mães egípcias chorando. O grito. Eu estou dentro da minha casa, eu fiz. Como é que está meu coração lá dentro de casa? Será que eu estou confiando? Será que eu falei, gente, esse Moisés me colocou numa furada? Será que eu estava murmurando? Será que eu falei, gente, o Caio vai ser o próximo? Caio é meu filho, tá, gente? Para quem não sabe. Como é que estava meu coração de mulheres israelitas dentro da casa? Será que ela oh Senhor, eu creio. Estava assim? Ou estava com medo da morte vir pegar o filho? O favor do Senhor. Não importa, Maria José, o que você falou dentro da sua casa. Não importa se eu até murmurei. A promessa do Senhor é maior que a minha murmuração. A promessa que o Senhor tinha com Abraão é maior do que a minha descrença. A promessa era salvar, mesmo que lá dentro eu e o Caio, o pastor Edson, falaram, meu Deus, gente, que furada, porque a gente mexeu com isso? Esse homem está louco. Olha lá, eu estou ouvindo o filho das egípcias chorar. Eu não sei como é que estava dentro das casas, mas a morte veio. Ele não olhou dentro da casa, porque a promessa era libertar. O Senhor Jesus, ele tem um amor incondicional. É diferente, não tem como eu te explicar o amor de Deus. A Bíblia fala que é loucura. Nem um sábio, na sua maior sabiência, consegue entender o amor de Deus. E Deus, ele passou, a morte passou pelo povo. E com isso abalou a estrutura do faraó. Faraó, vai-te embora. A Bíblia fala que os próprios egípcios favoreceu o povo de Deus. Foi embora. Durante o processo de libertação, durante o processo de libertação, o povo murmurou por falta de alimento. O povo murmurou porque estava quente demais o deserto. O povo murmurou porque estava frio demais o deserto. O povo murmurou porque a água onde eles fizeram acampamento era amarga. Em algum momento dessa murmuração, o Senhor saiu de perto deles? Ah, vocês estão com fome? Vou te dar o maná diário, pãozinho quente todos os dias. Era diário, não guardava não. Era diário, todo dia vinha pão do céu, era pão do céu. Ah, tá frio? Tá bom, vou te dar uma coluna, eu tô com vocês. E o povo caminhando e Deus ao lado. O povo caminhando e Deus ao lado. Em nenhum momento eles murmuraram.
Onde a pessoa, irmão Maria José, há contaminação. A natureza do homem já é ruim. Eu creio que naqueles acampamentos que eles faziam, a gente tem que trazer para o nosso dia. Eu tinha um boi, a Jaque tinha um boi. Eu estava cobiçando o boi da Jaque, a plantação da Jaque, tinha inveja. É ser humano. Vamos. A gente pensava que era um povo de Deus eleito. Não. Eles eram pecaminosos. Eles tinham inveja da plantação alheia. Eles podiam cobiçar a mulher alheia. Era povo. A Bíblia fala a quantidade de 450, 430 povo caminhando. Era muita gente, 1000 pessoas caminhando. E onde há ser humano, há pecado, há contaminação. E o Senhor afastou deles? O Senhor não afastou. A Bíblia fala que o Senhor foi ao lado. Eles murmuravam que não tinha água. A água estava amarga, Moisés. Em mar, a água está amarga. Água doce. Pega água doce para vocês. Está frio, Moisés. Está frio, está frio. Deus mandava uma coluna. Olha o sol, Moisés. Olha o câncer de pele, as rugas. Mandava uma nuvem. E o povo reclamando. E o povo andando. E o povo andando. O favor de Deus. Você consegue entender que o favor de Deus está aqui atrás? Você consegue ver Cristo aqui? E eles chegaram. Uma coisa importante que a gente esquece. Olha só. Eu estava presa. Vamos nos colocar como povo israelita na época. Eu tinha uma promessa de Abraão. Ótimo. Eu estava presa, escrava. Hoje nós somos presos, mas nós não somos algemados. São prisões diferentes. Ou naquela época eles estavam presos, escravos. Trabalhavam. E o que acontece? Naquela época eles estavam presos. E o Senhor mandou 10 pragas. Tocou no governo. Gente, o povo de Faraó não é nada mais que o governo da época. É mexer lá na Dilma, no Temer, no Congresso Nacional. Vamos trazer pra gente. Por causa do povo de Deus, o Congresso foi abalado. Ó o meu ego aqui subindo. Sou povo de Deus. Tá? Mexeu no Congresso. Mexe comigo não. Tá, Maria José? Ó, mexe comigo o Congresso. Ó o ego subindo do povo. É ser humano. Eu também ia subir meu ego. Vamos ser claros. Fui pro deserto. Tô com fome. Toma pão. Tô com frio. Toma um calorzinho aí na coluna de fogo. E olha, subindo o ego. Moisés, eles têm a história que Moisés jogava a vara e subiu a serpente. E aquele ali foi subindo o ego. A água era amarga, se tornou em doce e subiu o ego. Vocês conseguem ver isso? Muito milagre, muita coisa acontecendo. O mar vermelho se abrindo. O povo de Faraó morrendo. E o povo de Deus passando. Ó, bispo, eu sou povo de Deus. Ó, promessa de Abraão. Ninguém taca em mim, né, Jaque? Ninguém toca em mim. Subiu o ego. Subiu. Olha, cresceu. Eu cresci, ó. Deus, o Todo-Poderoso de Moisés, Isaac, Jacó, tá comigo. Ninguém mexe comigo, tá, Cleide? Não mexe comigo, não. Porque eu sou... E subiu o ego, ser humano, gente. Ser humano, eu, você. Não adianta eu falar, espiritualizar tudo. Não. Tira isso. Vamos ouvir, vamos ler, entender. Tem hora que eu estou lendo a Bíblia e falo, uau, por que ninguém fala isso? Uau, é tão claro. É claro, Maria José, está aqui. Está aqui. E o ego do povo de Deus. Eu estou falando de povo de Deus. Não estou falando de ímpio, não. Era povo de Deus que tinha promessa. Subiu o ego. Subiu. Acamparam aonde? No Sinai. Vamos acampar. Já aconteceu muito milagre. Mar abriu. Mar fechou. Engoliu o povo. E a gente está com maná aqui, pão quente todo dia. Vamos acampar aqui aonde? No Sinai. Fizeram acampamento. No acampamento tinha família, tinha criação,
Porque ele se comia, gente. Ele comia maná, mas tinha criação de uma... Eles usavam muita especiarias. Tinha. Eu cobiçava, tá? O seu cheiro verde, tá, Chayane? Seu cheiro verde é melhor que o meu. Eles tinham essas coisas entre eles. E eles acamparam no Monte Sinai. E eles falam. O Senhor Jesus convidou Moisés a subir ao monte. E ao descer, Moisés veio. Sabe o que o povo falou para Moisés? Vamos abrir lá em Êxodo. Êxodo 19. Êxodo 19. Versículo 8. Amém? Olha só. O povo todo, tá? Não foi meia dúzia não. Não foi a metade não. Foi todos. Respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. E Moisés levou a resposta do povo a Deus: faremos tudo que o Senhor nos mandou. Sabe o que isso quer dizer? Faremos tudo, Senhor, que o Senhor nos ordenou, que o Senhor nos mandar. Não preciso. Eu sou, olha só os milagres acontecendo. Então pode mandar, eu sou um ser humano iluminado. Pode mandar. Deixa comigo. Deixa comigo, Jaiane. Toca aqui no peito. Eu seguro essa. Foi o que o povo, eles estavam tão cheios de si, com tantos milagres, tanta coisa acontecendo, eles esqueceram de algo importante. Tudo ali acontecendo não era porque eles eram bons, porque eles eram obedientes, porque antes de Moisés eu tinha Abraão, antes de Moisés eu tinha Isaac, antes de Moisés eu tinha José. E como eles viviam? Existia princípios. José, quando viu a mulher do governador, ele falou: não posso me deitar. E não tinha o não adulterares. Foi lá atrás. Vocês compreendem? Foi lá atrás. Eu estou em Moisés. Isso aconteceu antes. Então eles tinham uns princípios de vida. Eu não posso me deitar com a mulher alheia. Eu não posso roubar o boi daquela pessoa. Eles tinham os princípios deles. E o que acontece? Eles se cresceram. Deixa comigo, Moisés. Nós somos pessoas iluminadas. Entendeu? A gente manda abrir. O Senhor está com a gente. Não preocupa não. Moisés foi. Subiu. Pronto. Depois disso, sabe qual foi a primeira ordem de Deus? Moisés subiu, falou: Deus. O povo falou que taca no peito. E unânime, foram todos. Pode mandar, Deus, que eles vão obedecer. A primeira coisa que o Senhor mandou, depois disso, falou o quê? Limite. Ele estabeleceu limite. Shalane, você não me falou agora que Deus andava colado? Andava. Com a prepotência, com o crescimento, com o ego e a justiça própria, Deus criou limite. Olha, Jaiane, tu não vai subir no monte. Animais, ele não só limitou a homem não. Mulheres, animais, se subir morre. Se tocar morre. Nós estamos falando de mérito. Nós estamos falando de justiça própria. E eu quero entrar no favor, na graça. O bispo falou, na tradução dele, era diferente da minha, é gratuito, é um dom gratuito, é de graça. É de graça. Crê. A fé, a justificação, que é a maior dádiva, o maior favor é pela fé. Ele não está falando assim: olha, irmã Jaque, você vai ter que orar durante 40 dias no monte. Nós dois lá no monte, tá? Durante 40 dias. Para você receber o favor de Deus. Ele já te deu. É de graça. Aí você fala: Alane, agora você apelou. Quer dizer que eu não posso orar? Você interpretou errado.
para você receber a graça, é de graça. A oração é para você agradecer o que você já tem. O jejum é para você agradecer o que você já tem. A Bíblia fala que os sinais me acompanharão se eu crer. Eles estão aqui. Eu tenho que crer. E o difícil, eu brinco muito com a Jaque. O crer é muito subjetivo, presbítero. A fé é subjetiva. Tem bom ânimo, é subjetivo. Tenha fé, Jaque. Tenha fé, tenha bom ânimo. Tá, eu quero ter bom ânimo, mas eu não tenho. Não é difícil eu pedir uma coisa que não depende de mim? Não depende de mim ter bom ânimo. Eu acordo cansada, não tenho força para... Hoje um senhor de praticamente 60 anos, bispo, chegou em mim e falou assim: Alane, Matusalém. Ele é tão novo que a gente chama ele de Matusalém. Ele chegou em mim e falou assim: Alane, como é que eu faço para ler a Bíblia? Para me ter esse sentimento. O que eu faço? Eu falei: irmão, desculpa. É o Espírito Santo que te dá. Não sou eu. É o Espírito Santo. Não adianta eu te falar que começa. Eu contei o mesmo exemplo que eu contei aqui, que eu ia para Gênesis, que eu ia para, né? Brincava na Bíblia, mas não entendia nada. Contei para ele. Falei: é o Espírito Santo. Começa a pedir. Começa a pedir. Quando você começa a pedir o Espírito Santo, ele dá. E é o que o nosso presbítero falou. É dado. É dádiva. É dom. Não existe receita de bolo. O bom ânimo. Eu estava conversando com a Jaque, a gente falando assim: Jaque, bom ânimo é o quê? É vigor. É força, não é isso? Eu levantar e ter um bom ânimo. Deixa eu lavar essas lousas aqui. Deixa eu lavar esse chão. Bom ânimo. Estou trazendo para o dia a dia da mulher. O que é o bom ânimo? É ter força. Como é que eu gero força? A gente precisa começar a trazer para o nosso dia. Se a gente espiritualiza muito, a gente não consegue entender. A gente tem que entender, tem que ser racional. Culto racional, leitura racional, adoração racional, louvor racional. As músicas que nós cantamos tem que ser racional. Tem que ter razão. Senão a gente é o quê? Ídolos. Nós estamos adorando ídolos. O meu líder, ele costuma dizer algo, e ele falou algo que me mexeu minha estabilidade. Ele: se você adora alguém que você não conhece, você está com idolatria. Porque você não conhece. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Você está adorando ao Senhor, a Jesus. Você sabe quem é Ele? Nós sabemos. Se não conhecemos, nós somos idólatras. É idolatria. Então tudo tem que ter uma razão. Amém? Tudo tem que ter lógica. E quando nós conseguimos trazer isso para a leitura, a mente se abre. Nosso entendimento se abre. Olha só. Nós estamos vivendo em que ano? 2017. Quem conhece a história de Adão e Eva? Quem conhece a história de Adão e Eva? Qual era a pregação de Adão e Eva? Alguém sabe? O que Adão falava no jardim? Qual era o mandamento de Deus para Adão e para Eva? Não comer o fruto da árvore do conhecimento. Era uma ordenança que Deus tinha dado. Olha, Adão e Eva, os animais, eles vão ser, os animais vão sujeitar vocês. Essa plantação é de vocês, tudo aqui é seu. Só uma coisa: não coma da árvore do conhecimento. A árvore da vida podia comer. São duas árvores que eram separadas. Da vida pode comer à vontade, mas do conhecimento você não come. Tá. Essa aqui era presente verdade. Era o que tinha ali. E vocês sabem que a serpente, Satanás entrou na serpente. Vocês conhecem a história, não conhecem? Entrou na serpente. Come, Eva, você vai ficar tão inteligente, tão conhecedora como Deus. E Eva, pá, te comeu. Depois a gente explica que não foi bem Eva. Brincadeira, foi Eva. E comeu. Não é isso? Agora vamos pensar comigo.
Se Eva não tivesse comido, alguém já parou para pensar nisso? Se Eva não tivesse comido, eles iam se procriando, não ia? Criando, crescendo. Ia chegar em 2017, Maria José. Ia chegar eu e você, estava aqui. O jardim lindo, tudo lindo, sem pecado. Os animais sendo sujeitados a mim. Sai daqui, dinossauro. Sai daqui, elefante. Eles me obedeciam. As plantações lindas. Qual era a minha pregação hoje aqui no altar? O que eu ia falar para hoje, para vocês? Irmãos, o Senhor Jesus nos deu tudo isso, mas não coma da árvore do conhecimento. Essa era a minha pregação hoje. Concordam que eu ia pregar isso? Irmãos, tudo isso foi o Senhor Deus, nosso Senhor, que nos deu. Mas Ele nos ensinou, não coma da árvore. E ninguém ia comer, porque era o meu ensinamento. Era presente, verdade. Amém? E o tempo passou. Eva comeu, passou. Chegamos aonde? Em Noé. Qual era a presente verdade de Noé? Qual era a pregação de Noé? Entra, gente. Entra aqui, ó. Entra na arca. Vai acontecer um dilúvio. Tá doido, é? Não, gente. O Senhor tá mandando entrar. Entra. A presente verdade da época era aquela. Moisés, o Senhor, vamos livrar. O Senhor livrou todo o povo. Vamos para o deserto. Vamos para o deserto. Vamos chegar na terra de Canaã. Imagine hoje. Bora, Jaiane. Deus vai libertar. Vamos para Canaã. A presente verdade daquela época. E hoje, qual é a presente verdade? Jesus, graça e verdade. Você vai para o céu quando você crê na justificação pela fé. Creia na justificação pela fé, para você ter salvação, vida eterna. Ah, é? Esse evangelho da graça é doido. É a presente verdade, irmãos. Não adianta eu querer pregar uma coisa que eu não estou vivendo. A lei foi abolida. Ela está caducada, não é boa. Hoje é a Bíblia que fala. A Bíblia fala que se ela fosse boa, eu tinha mantido. A presente verdade é qual? Cristo, salvação, vida eterna, fé. Essa é a presente verdade. Eu vou agora lá em Abraão, tá? Eu vou lá em Abraão e Adão. Adão, Jesus morreu na cruz por você. Se você não tiver fé, você não é justificado. Abraão ia falar o quê? Oxe. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Não tinha salvação. Então nós cristãos precisamos entender que somos vividos por momento. A Bíblia fala, nós temos dispensações. Dispensação da inocência, Adão e Eva. Dispensação da consciência, Noé. Dispensação do governo humano, que foi os patriarcas. Nós temos dispensações. Dispensação de Abraão, dispensação da lei, dispensação da graça. E temos dispensação do juízo. Nós não somos os últimos ainda, não? E isso nunca foi falado, isso nunca foi pregado, porque a gente tinha tudo comum. Isso aqui, eu posso falar com propriedade, porque eu vivia assim. Isso aqui era linear. Linear. Mas isso aqui não é linear. Existe presente e verdade. Semana passada, eu dando aula para os jovens, eu falei, irmãos, nós temos os 3 primeiros livros do Evangelho. E as histórias se repetem. Por quê? Vocês já notaram que as histórias se repetem? Nunca ninguém me falou por quê. Alguém sabe por que as histórias se repetem? É para ficar maior o livro. É porque é mais importante que outra. Sabe por que as histórias se repetem? Porque foi escrito para povos diferentes. Mateus escreveu os livros, sabe para quem? Para Israel.
para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gentios. O milagre é o mesmo, o Jesus é o mesmo, mas o modo de abordar a história são diferentes. Mateus, quando falava para os judeus, ele falava o rei de Davi, Jesus, o rei de Davi, o Messias. Porque eu estou falando com judeus, pessoas que sabem que é da linhagem de Abraão. Já Lucas já falava diferente. O Salvador, porque eram os gentios, os rejeitados, como diz nosso irmão hoje, a gentalha. Lucas falava diferente. Por quê? Porque eles tinham direcionado para povos diferentes. E isso não se fala, não explica. Eu e muitos liam a Bíblia linear. E embora. A Bíblia não está na ordem cronológica. Tem versículo que você está lendo lá na frente que aconteceu lá atrás. Vocês sabiam que Noé, a arca, Jó viveu na época de Noé? Não, Lani, errado. Jó é antes de Salmos. Não. Na cronologia, Jó viveu a época de Noé. Então, para que eu consiga entender a graça e a verdade, eu preciso entender certas coisas. Um dia o presbítero falou uma coisa para mim, e é verdade. E quando você não entende a graça e a verdade, você não consegue entender. É impressionante como isso é verdade. E quando você não consegue entender que o Novo Testamento e o Velho, que tudo tem que recair no texto áureo da Bíblia, que isso aqui, o Velho, nada mais é do que consolidação do plano de salvação. Jesus estava lá em Gênesis. Jesus estava lá tipificado lá em Noé. Jesus tipificado lá em José. Jesus está ali. Por que eu não consigo entender? Eu quero pegar uma história isolada e adaptar o meu contexto. Eu adapto, porque o que é bom, né? Aos meus querer. E falo, isso aqui é a verdade. Nós temos culpa? Nós temos culpa? Não. Satanás é o culpado. Ele é tão esperto. Ele vai manipulando. E o que o presbítero falou aqui só foi para contextualizar e confirmar o que eu tinha falado de manhã para uma pessoa. Ele não quer, Satanás não quer que nós conhecemos isso. Olha só, Noé. Qual era a pregação de Noé? Entra para a arca. Bora, gente, entra. O mundo vai ser destruído com a água, entra. Tinha outro critério, Maria José? Olha, se arrepende dos seus pecados e entra na arca? Aceita Jesus e entra na arca? Tinha isso? Paga suas dívidas e entra na arca? O favor. Deus quer libertar. Deus quer salvar. O amor dele não tem como eu explicar o amor de Deus. É loucura. Era o favor de Deus. O favor de Deus lá no jardim, o favor de Deus para o povo israelita, o favor de Deus em Noé, o favor de Deus. Abraão foi o homem favorecido, um dos homens mais favorecidos foi Abraão. E não tinha lei, pastor, não tinha Jesus. E porque pessoas ainda falam, a graça é isso, porque não entende, é um ignorante. É ignorante. Eu olho para uma pessoa dessa, eu sinto dó. Eu falei para uma pessoa hoje, eu falei assim, desculpa, eu tenho dó. Há tempo atrás eu tinha raiva, hoje eu tenho dó. Porque o nosso Deus, Ele é perfeito. E as coisas que tem aqui não é para todos. A Bíblia fala que não é para todos. É para alguns. E eu nunca gostei. Quem me conhece sabe. Eu nunca gostei de ser maioria.
Eu sempre gostei de ser diferente. E o Senhor viu em mim. O Senhor viu em mim uma pecadora, uma falha, uma orgulhosa, uma prepotente, mas o favor dele me contagiou. Hoje eu estou aqui ministrando pela segunda vez. Aonde que, igual a pastora fala, aonde que vê a Alane pregando? Aonde, Jaiane? Isso não é milagre não, Jaiane? Mal cantava, se tremia, se mijava toda. E hoje eu estou aqui falando. E eu não uso palavras bonitas, eu não quero usar palavras bonitas. Eu quero explicar o que Deus colocou no meu coração e o que eu estou vivendo. Então eu convido meus irmãos a conhecer. Alane, mas você falou agora que não cabe a mim. Peça ao Senhor. Jaiane estava cantando um louvor e eu lembrei de algo. A Jaque está aqui, não me deixa mentir. E semana passada, quando eu vim aqui, eu louvei um hino que até o nosso louvor, Jaiane, muda. A interpretação do louvor muda. É impressionante. O louvor tem outra letra. Quando uma vez eu estava ministrando lá na nossa igreja, eu quero te amar, não é? Ela já louvou o hino, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. E no final a gente tem a parte, quero te amar mais e mais, quero te amar mais e mais. E um dia o Senhor falou comigo, como assim? Como assim? Sabe como você me ama? E no mesmo momento eu parei e passei para a igreja. Sabe como que nós declaramos nosso amor por Ele? Alguém sabe como declara o amor? O nosso amor por Ele? Pedro. Não. Sabe como é que nós declaramos o amor? Eu vou contar esse testemunho já já. Sabe como que nós declaramos? Conhecendo Ele. É aqui, ó. Quero te amar mais e mais. Quer me amar? Então acorda de madrugada, passa o dia lendo. Me conhece, que eu quero. A Bíblia fala que se nós pedirmos, Ele dá conhecimento. Não é isso? Senhor, eu não tenho vontade. Eu não entendo nada que está escrito aqui. Eu leio a Bíblia para dormir. Eu já fiz isso. Eu lia para dormir, para puxar o sono. Se você orar, Senhor, racionalmente, gente, razão. Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas me dá essa vontade. A Bíblia fala que se nós pedirmos, Ele dá. E Ele ainda fala, não dou pouco, eu dou muito. E a partir disso, sonhos são realizados. Milagres são realizados. Vidas são curadas. Hoje eu estou aqui, minha família está aqui, e ele sabe, eu vivo um sonho. Eu estou vivendo um sonho de mais de 50 mil pessoas. Por causa disso, irmãos, eu não posso contar hoje, mas eu vou contar. Eu vivo um sonho por causa disso. Não foi porque eu mereço. Eu não mereço. Eu sou prepotente, eu sou pecadora. Eu me acho melhor que todo mundo. Mas Cristo achou em mim e me deu favor e graça e verdade. Eu estou aqui contando isso. E quando eu louvei esse hino, eu parei e falei, irmãos, aqui ó, o noivo, nós falamos muito que somos noiva. Nós somos noiva. Mas a noiva, a primeira coisa, tem que conhecer o noivo, senão não é noiva. Se eu não conheço o meu noivo, eu não sou noiva. Quem não conhece o noivo é a prostituta. Quem não conhece o noivo é um amante. E nós somos noiva. Deus tem ciúmes. Deus nos trata como noiva. Ai de quem tocar na noiva. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
a igreja é a noiva. E Satanás quer tampar a nossa mente. Satanás quer que nós sejamos ignorantes. A Bíblia está aqui. E Deus não vai nos pegar. Ah, eu aprendi errado. Bispo Juraci, a culpa é do Senhor. Me ensinou errado. A culpa é do Senhor. Não, a culpa é sua que acreditou nele. Que está aqui, ó. Está tão claro, irmãos. É claro, abre e lê. Hoje o nosso irmão falou, Matusalém, por onde que eu começo? Tadinho, o desespero, mãe, pastora. O desespero, por onde que eu começo? Por onde que eu começo, Alane? O Espírito, primeiro ora, o Espírito Santo vai te revelar. Comigo, eu vejo, a Bíblia ela é inspirada, ela é revelada. Quando eu leio, eu vejo algo diferente. Eu chego no Cleiton, eu vi isso, mas eu vi isso. A Bíblia ela é renovada. Eu consigo ver algo que Cleiton não vê, Cleiton vê coisa que eu não vejo. A Bíblia ela tem visões diferentes. Eu pego o que eu preciso. Eu vivo o favor, então tudo eu vejo favor. Em tudo na Bíblia que eu abro, bispo, eu vejo favor de Deus. Porque eu vivo o favor. Eu estou aqui, ó, e não estou aprendendo, tem muita coisa. Tem hora que eu fico perdida com tanta coisa. Eu falei para a Jacqueline no carro, já que eu vou decorar um versículo, fazer igual criança. Filhos de Alá. Vou ficar decorando. Porque é tão bom, irmãos, é tão gostoso. E eu quero convidar os irmãos a fazer essa oração. O que é falado dentro da igreja, muitas das vezes, a gente ouve, a gente se emociona, a gente pula no poder. Cleito faz um solo no teclado, eu me arrepio todo. Mas quando sai lá fora, acabou. Isso não é palavra, isso não é evangelho. Sabe o que é o evangelho? É quando o bispo fechar a porta, você ir para casa e ficar me ouvindo. A Laine falou isso. Eita, e aquilo? A Bíblia fala aquilo. Esse é o evangelho que você leva para casa. O que você sente aqui é emoção. Se eu trouxer uma pessoa que é eloquente, um doutor na língua, na palavra, na oratória, ele consegue deixar vocês aqui, ó, se arrupiando de cabeça para pé e cabeça. Mas chega ali fora, acabou. Os 2 discípulos em Emaú falou o quê? Oxe, ardia. Quando Cristo falava, ardia em meus corações. Então se lá fora, fechou a porta, Maria e José está no carro, indo embora. Se nada que foi falado hoje tocou, porque não tinha Cristo. Agora se ela for e tocar alguma palavra porque tinha Cristo. Se o que você sai aqui fora não lembrar de uma palavra que eu falei nessa noite, não tinha Cristo. É carne pura que é, Cleito. Tutano. Mas se você fechar a porta e deitar sua cabeça no travesseiro e começar a vir as coisas. A Laine falou da presente verdade. A Laine falou do favor. A Laine falou da importância de conhecer, de ser próximo de Deus. Se não vier uma palavra, é carne. Tem que germinar lá fora. Aqui dentro é fácil. Solta um ré menor, né? Faz um solo aí. É fácil eu fazer você sentir a presença de Deus. O evangelho, ele produz. O evangelho, ele muda caráter. O evangelho te dá paz. O evangelho te dá alegria. O evangelho te dá cura. O evangelho te liberta. O evangelho te faz prosperar. É o evangelho. Porque é muito fácil, gente, eu chegar, manipular. A gente manipula muito as coisas, entregar. E o nosso maior, e a minha presente verdade hoje, no século presente, a minha presente verdade hoje, nesse século é: seja justificados pela fé. Seja justificado pela fé, que é um presente de Deus. É você pedir: Senhor Jesus, eu quero essa fé. Eu quero ser justificado pela fé. Eu vou ser sincero, não é fácil entender, mas é gostoso correr atrás.
Não é fácil, Cleiton. Eu vou ser sincera aqui logo, né, Jaiane? Vou falar logo. É difícil, tá? É difícil. Não é fácil entender justificação, graça. A graça é fácil. Mas justificação, justiça é difícil. Sabe por que é difícil? Porque nós nunca fomos apresentados a ela. Porque se desde criança... Hoje eu falo pro Caio: Caio, eu te amo, Cristo amou primeiro. Ele já me responde assim: Cristo me amou primeiro. Então, se desde criança eu fosse introduzido a justificação pela fé, hoje seria fácil entender. Mas foi introduzido pra gente, graças a Deus, que nós somos privilegiados por isso, que são poucos. Tá sendo difícil. Mas o gostoso, sabe o que é? É você abrir a Bíblia e entender o que é ser justificado pela fé. E o maior presente nosso foi Jesus. O nosso maior presente, a presente verdade hoje: seja justificado pela fé em Cristo, não no homem, justificado em Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E hoje a única coisa que eu quero, que nós que somos justificados da fé precisamos fazer, é o adorar. Mais nada. Os sinais estão aqui: cura, prosperidade, libertação, salvação, paz, que é algo que é o mal do século hoje. Que Satanás entra na mente. Ele me ataca diferente como ataca a pessoa lá fora. Ele entra na mente. Tá aqui, é meu, tudo é meu. Eu tenho que crer. Eu não preciso pedir, é meu, é meu. Eu tenho que ter fé que é meu. E eu só tenho que adorar, porque Ele é a luz do mundo. Ele é a luz da sua vida. Ele é a luz do seu casamento. Ele é a luz da sua saúde. Ele é a luz da sua salvação. Ele é a luz da sua casa. Ele é a luz do seu ministério. Ele é a luz da sua faculdade. Ele é a luz. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor, eu te peço nessa noite que o Senhor venha iluminar a minha mente e que o Espírito Santo venha me conduzir e me ensinar o teu evangelho, porque a partir de hoje eu só vou adorar. Eu só vou adorar, porque é meu, porque as bênçãos são minhas. Oh, Espírito Santo, com seus olhos fechados, canta comigo assim, ó. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse viver. A terra que criaste, por amor um pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, viestes à terra. Obrigada, Senhor, para que hoje eu pudesse viver, para que hoje eu pudesse viver. Humilde vieste a terra que criaste, por amor, o pobre, Ele se fez pobre, para que hoje eu pudesse ser rico. Vim para adorar.
já te deu o maior. O melhor já veio na tua vida. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus. Declara, noiva, você nunca saberá o preço. Ele pagou. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: Tu és o meu Deus, Tu és o dono, Senhor, da minha salvação. Tu és o Deus digno, aquele Senhor Jesus que amou, que nos amou, que pagou um preço alto numa cruz, que fez, Senhor Jesus, eu livre, que me fez justa, que me fez justa, que me libertou das garras de Satanás. E hoje eu só quero te adorar, Senhor, por grande presente. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, queremos te agradecer, Espírito Santo, queremos te agradecer pelo grande preço, pela obra consumada lá na cruz. Aplauda o nome do Senhor. Aleluias. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.